Eu estou aqui com alguns modelos de ventiladores, grades de proteção e venezianas, depois eu mostro os outros modelos também, para poder conversar um pouco sobre climatização de painel. Eu quero falar sobre algumas características para observar na hora de comprar esses equipamentos, de como escolher os modelos, entre outras questões também. Então, se você quiser aprender mais sobre esse tema, continua comigo aqui nesse vídeo, mas antes já deixa o like para nos prestigiar e nos permitir continuar gravando conteúdo aqui para o canal. E bem, voltando aqui ao tema, então, nós vamos falar primeiro sobre o que é mais simples, que são as grades de proteção e também as venezianas. Primeiro que a grade de proteção você só vai utilizar quando utilizar um ventilador também. Então, qual que é a regra para a escolha? Você escolhe a grade compatível com o ventilador. O tamanho da grade precisa ser compatível. No caso, esse ventilador aqui é um ventilador de 120 por 120. Essa grade aqui é uma grade para ventilador de 120 por 120. Por isso, ela cabe exatamente aqui em cima, inclusive podendo aproveitar as mesmas furações. Então, a grade é muito simples, basta escolher compatível com o ventilador. A veneziana é a mesma coisa também, porém tem uma variável a mais. Você escolhe ela, algumas venezianas acabam servindo em mais de um modelo de ventilador, então você vai poder escolher uma veneziana um pouco maior ou um pouco menor. E tem também uma variação aqui que é da cor dela. Eu peguei 3 venezianas menores aqui para poder mostrar todas ao mesmo tempo. Tem aqui um modelo bege, tem um modelo cinza também aqui no meio e o modelo preto. Todas elas têm o filtro aqui dentro também. E elas são encaixadas no painel, elas têm algumas travas aqui, você faz o recorte retangular, um pouco menor do que a moldura de fora, né? Encaixa ela fica travada e depois você parafusa o ventilador aqui nela. Então, para escolher a veneziana também vai ser compatível com o ventilador e daí você vai ter a opção também de escolher a cor dela e geralmente se escolhe a cor de acordo com o painel que está sendo utilizado. Normalmente se utiliza a veneziana com ventilador, mas para os casos onde não tem ventilador, às vezes tem um ventilador só e 2 venezianas, então para esses casos a veneziana ela não vai precisar ter um tamanho específico, você pode colocar o tamanho que você achar mais adequado para a sua aplicação. Agora, para escolher o modelo do ventilador já é um pouco mais complexo, né? São muitas variáveis para observar, então talvez a primeira variável que eu olharia para já eliminar alguns modelos é a tensão de alimentação. Esse ventilador aqui especificamente é um modelo para 110 até 220 volts, mas tem modelos para 24 volts, por exemplo. Então você vê qual que é a tensão de alimentação e já elimina alguns modelos, então fica com algumas opções para poder escolher. E tendo definido a tensão de alimentação aqui do ventilador, é preciso verificar o quanto que você vai desejar que circule de ar dentro desse painel. É possível calcular isso, mas são tantas variáveis que é mais barato considerar um modelo maior, um modelo com uma capacidade acima do que realmente precisaria, para garantir mesmo, e aí não ficar perdendo horas de trabalho para fazer um cálculo e uma análise aqui de qual ventilador seria o ideal. Isso lógico, se você for fazer um painel somente, ou alguns painéis, vai valer a pena seguir essa metodologia então de exagerar um pouquinho no ventilador, para não precisar perder muito tempo. Agora, se você for fazer uma produção seriada de 1000 painéis, talvez tenha alguma máquina que você vai produzir muitas vezes, aí vale a pena, de repente, calcular isso, apesar de ser bastante complexo, bastante trabalhoso, mas talvez a economia que vai gerar trabalhando com um equipamento mais adequado, uma potência um pouco mais baixa, um tamanho menor, pode acabar compensando. E o que pode influenciar, então, nessa questão aí, na necessidade de fluxo de ar? Para adiantar já, o fluxo de ar desses modelos de ventilador, eles estão no manual. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, aí você pode clicar lá, acesse o site da Brasiltec, lá tem o manual, baixa o manual, tem as medidas certinho e também o fluxo de ar de cada um dos modelos. Então, através dessa informação de quanto que é o fluxo de ar de cada um, você vai conseguir comparar um modelo com o outro e decidir então qual que é o melhor. Mas então o que influencia aqui a você ter que utilizar um ventilador maior ou um ventilador menor? Primeira coisa, o tamanho do painel. Se você tem um painel maior, com a mesma quantidade de componente, vai ser necessário uma potência de ventilação um pouco menor, porque aqueles mesmos componentes eles vão produzir uma quantidade X de calor. Se você tem uma área maior para poder dissipar esse calor, com certeza não vai precisar tanto da ventilação. Isso considerando os mesmos componentes. Agora, se você tem um painel maior com mais componentes, aí tem que ter uma ventilação bem reforçada. É necessário analisar também quais os componentes que são instalados. Não é só a quantidade dos componentes, mas o tipo deles também. Porque o inversor, por exemplo, sozinho, ele gera muito mais calor, mesmo os inversores de potência menor, tá?
eles geram muito mais calor do que um monte de disjuntores. Os disjuntores, eles não têm eles esquentam um pouco, né? Tudo que conduz eletricidade vai esquentar um pouco, mas o que um grupo de disjuntores esquenta normalmente é menos do que um inversor de frequência. Dá para somar vários disjuntores comparados com o inversor de frequência pequeno, e o inversor provavelmente vai gerar mais calor. É uma característica desse tipo de equipamento, então é normal que isso aconteça. Se você tem um equipamento desse, é necessário que você tenha uma ventilação mais eficiente também. Outra questão é o local da instalação. Se você vai instalar num local que tem alguma ventilação externa, um local aberto, é uma questão. Se é um lugar fechado que não tem vento fora para roubar o calor do painel, nesse caso precisa de uma ventilação um pouco mais potente. A temperatura do ambiente também influencia. Então, se você vai instalar isso em um local no Nordeste, por exemplo, que é mais quente, precisa de mais ventilação. Se vai no Sul, já não precisa tanto. Se o painel está na parede ou se ele está no suporte, se tem alguma fonte de calor externa também influenciando, de repente isso vai perto de uma máquina que gera calor, então esse calor externo também vai influenciar. E tem diversos outros fatores também, tem muita coisa para analisar, e por isso então que se costuma sobredimensionar um pouco esses ventiladores, até porque eles costumam ser acionados por termostatos, e os termostatos só vão ligar a circulação de ar forçada quando necessário realmente. Eu falei sobre termostato aqui no canal, vou deixar um card aqui para quem quiser acessar esse vídeo. Mas basicamente o termostato é quem vai acionar quando o painel estiver quente, e quando o painel estiver mais fresco, aí ele desliga a ventilação para não ficar gastando energia, não ficar desgastando o ventilador, e também nos momentos mais frios, para que ele não fique trazendo umidade para dentro do painel. E essa questão do controle de temperatura do painel é muito importante. Se a temperatura chegar a 50 graus, por exemplo, não precisa muito para chegar a 50 graus. Às vezes a temperatura ambiente já é 40, então para chegar a 50 dentro do painel, com pouquinha coisa você já chega. E nesse caso, os disjuntores eles vão desarmar muito antes do que deveriam, conforme eu também já demonstrei aqui no canal. Vou deixar um card aqui para quem quiser conferir esse teste. Eu testei na prática um disjuntor desarmando em temperaturas diferentes e ficou bem claro, então, o quanto que a temperatura influencia. Os inversores de frequência nessa temperatura de 50 graus, acima disso, na verdade, a potência deles já começa a reduzir. E fora que todos os demais componentes que tem no painel, eles vão ter a sua vida útil reduzida. E agora falando de instalação, eu tenho algumas dicas aqui que são muito importantes, que muitas pessoas acabam esquecendo, acabam não levando em consideração, e isso acaba prejudicando a ventilação num nível muito alto. O primeiro ponto, o painel precisa ter uma entrada e uma saída de ar. Não dá para fazer ventilação somente entrando ou somente saindo, porque o ar precisa circular. Não tem como colocar mais ar dentro do painel. Vai aumentar, não dá para aumentar a pressão interna no painel, não dá para empurrar ar sem que por algum local esteja saindo. Então, é fundamental que você tenha pelo menos duas venezianas. O ventilador dá para ter um só, dá para ter nenhum de repente, mas quando você quer fazer uma circulação de ar, pelo menos venezianas você precisa ter duas. Não adianta colocar uma só, porque não vai resolver praticamente nada. Você pode colocar uma veneziana grande, que não vai mudar praticamente nada do painel. Precisa ter uma para entrar e uma para sair. E se você quer que o ar circule, a da entrada vai ser embaixo e a da saída vai ser em cima. O ar, quando ele é aquecido, as moléculas se agitam, elas se dispersam, o ar fica menos denso, ele fica mais leve e, portanto, ele sobe. Se o ar quente sobe, então a saída, você quer que a saída seja do ar quente. Então a saída precisa ser em cima e a entrada você faz por baixo. Então coloca duas venezianas. O ventilador, ele tem o sentido de rotação em algum lugar aqui da carcaça, aqui. O sentido do ar, na verdade, ele está, nesse caso aqui, nesse sentido. Então, se você quiser usar como ventilador para empurrar o ar para dentro, aí você vai, supondo que aqui é a chapa do painel, você vai instalar dessa maneira. Se você quer que ele jogue o ar para fora, você instala ao contrário. Ele tem suporte dos dois lados para poder fixar, então bota do outro lado e aí ele vai tirar o ar. E vai servir então como exaustor. O mesmo equipamento então serve tanto como ventilador como quanto exaustor, bastando mudar o sentido dele. Então, instalando ele ao contrário, você vai poder utilizar como exaustor ou como ventilador. Muitas vezes um desse aqui já está bom. Você utiliza ou como exaustor ou como ventilador. E aí coloca duas venezianas. Se precisa um pouco mais de circulação, aí você instala dois ventiladores. Coloca um como exaustor e outro como ventilador. Um para entrar e outro para sair o ar. E sempre uma veneziana embaixo e outra em cima. É fundamental também que se esteja dessa forma, porque se você colocar as duas muito perto, seja em cima ou seja embaixo, o ar não vai circular da maneira adequada.
depois de instalado, é bacana que de tempos em tempos se faça uma revisão, porque uma falha desse sistema aqui, ela não costuma afetar o funcionamento do painel, pelo menos não de maneira direta e de maneira imediata. E às vezes isso acaba passando despercebido. Então, se esse ventilador aqui falhar, ou o termostato falhar, não vai ser percebido muitas vezes, só quando os componentes queimarem, e ainda assim pode-se achar que é outra coisa que o fez queimar e não parar para pensar que pode ser o sistema de ventilação. Então, revisa esse sistema de vez em quando, tenta fazer acionar pelo termostato, verifica se o termostato está funcionando, se o ventilador está funcionando, se o filtro da veneziana não está entupido de tanta sujeira. Isso aqui é desmontável, dá para tirar esse filtro para dar uma limpada nele também. É importante que se faça essa manutenção, essa limpeza desse filtro, porque quando ele fica muito sujo, acaba obstruindo mesmo a passagem do ar. É quase que como se não tivesse esse filtro, dependendo do ponto que ele chega de sujeira. E agora eu vou mostrar rapidamente aqui alguns outros modelos de ventilador. Esse aqui é um conjunto, né, de 120 por 120. Tem esse ventilador aqui que é de 24, ele é um pouco mais estreito. Ele é 24 volts, né, ele é um pouco mais estreito. E só que utiliza a mesma grade e a mesma veneziana também. Tem ventilador maior e tem menor também. Vou mostrar os menores primeiro. Esses aqui, eles são de 80 por 80. Um deles é 24 e o outro é 220 volts. Com ele se utiliza essas venezianas que eu havia mostrado anteriormente, que elas são menorzinhas, e essa grade pequenininha aqui também, que dá certinho na furação dele. Todos esses equipamentos, eles servem para ser utilizados um com o outro, então vão ser compatíveis. Tem um ventilador um pouco maior que é 15 por 15, 150 por 150, deixa eu tirar esses de baixo aqui. Ele é 150 por 150. Vai dar para utilizar com essa grade aqui, que é a grade também dedicada para ele. E aí, com essa veneziana maior aqui, quase nem cabe no enquadramento da câmera. Essa aqui é uma veneziana maior. Ela tem furação tanto para esse ventilador de 150 por 150, é a furação dentro aqui, quanto para esses ventiladores menores aqui também, de 120 por 120. Então essa veneziana ela é grande e dá para os dois. E por fim tem uma veneziana maior ainda, que serve para utilização com os ventiladores de 180 por 180, 18 por 18, né? 180 milímetros ou 18 centímetros. E tem o 20 por 20, 20 centímetros por 20 centímetros, que é o maior da família, pelo menos na data da gravação desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações. E não esquece de dar um like também para nos permitir continuar gravando aqui pro canal.